Olá, eu sou o Rodrigo e neste vídeo vamos falar sobre funis de venda, sobre pipelines. Então, quando você cria uma conta no Capitão Shop, você já vai se deparar com esse funil de venda aqui de exemplo que nós deixamos. Ele é um funil hipotético, né? Na maior parte dos casos, nós precisamos ajustá-lo, adicionar coluna, tirar coluna ou, né, criar outro funil totalmente do zero que tenha mais a ver com o nosso negócio mesmo, que tenha mais similaridade aí com o nosso objetivo, né? Então, primeiramente, em relação a pipelines, primeira coisa é justamente isso, qual que é o objetivo do pipeline. Então, nós temos pipelines de prospecção, pipelines de gestão do funil de vendas a nível de processo, igual aqui, né, de orçamento até entrega. Nós podemos ter funis de venda para receber leads, né, que vem de campanhas, leads via WhatsApp ou via Facebook, Instagram. Podemos ter pipelines para gerir assim tarefas, né, a fazer, fazendo e feito, né, para a gente colocar ali coisas que estão pendentes a serem executadas, processo de entrega, enfim, os mais variados objetivos para pipelines, né? E aqui a gente vai fazer então, por exemplo, um pipeline para recepção de leads, né? Até porque a gente vai depois conversar aí com os chatbots, fazer aí uma ligação aí com o vídeo de chatbots também. Então, vamos criar então um pipeline para isso, para receber aqui negócios, para receber leads que chegarem, né, de determinados canais e gerir isso, e se eles são qualificados ou não, se isso foi para orçamento, se está para um interesse futuro, né, e assim por diante, ok? Então, para começar, vamos aqui em negócios, pipelines. Aqui nós vamos criar e editar os nossos pipelines, ok? Então, vou clicar em novo, vou dar um nome para esse pipeline. Então, vamos colocar aqui leads, só leads, ok? E aqui nós vamos ter aqui as cinco guias, né, de configurações e de cadastramento aqui. Então vamos começar com etapas. Aqui vão ser as colunas propriamente ditas, né? Quando a gente fala aqui em painel de negócio, quando a gente fala em CRM, né, a gente sempre aí lida com essas colunas, a divisão das etapas dessas colunas. Então, basicamente, cada etapa aqui desse processo aqui de cadastramento, a gente está falando de uma coluna daquela, ok? Então vamos pensar em um painel de leads. O que a gente precisa? Primeiramente, o lead quando chega, né? De repente a gente pode colocar aí como uma coluna de pendente, uma coluna de triagem, né? Que é quando o lead acaba de entrar ali na sua base, no seu funil. Então vamos criar aqui como pendente, tá? Pendente de atendimento no caso, né? E aí vão começar aqui as perguntinhas, as informações aqui. A maior parte dos casos a gente não tem que mexer muito. Aqui são automações e configurações. Então, por exemplo, exige fechamento do negócio. Ou seja, para cair nessa coluna o negócio tem que estar fechado. Faz sentido aqui na coluna de pendente? Não, né? Então não vamos colocar. Exige faturamento do negócio, forma de pagamento, essas coisas. É claro, a gente está falando aqui, né, no caso dessas duas, de coisas mais para o fundo do funil, né, se for o caso ainda. Lançar tarefas no negócio automaticamente. Aqui é o seguinte, nós temos uma gestão de tarefas, né, de coisas a serem feitas, né, e a gente pode atribuir tarefas ao negócio automaticamente quando esse negócio entra nessa etapa. Então, basicamente, vamos dar um exemplo. Supondo que a gente queira fazer aqui algo que tem a ver, né? Leads, pendente. Eu quero que quando caia um lead aqui, ele já receba uma tarefa obrigatória, por exemplo, de coletar o e-mail dessa pessoa, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, que lança tarefa? Sim. E ao colocar aqui, ele habilita aqui para mim lançar tarefas, né? Então, eu posso clicar aqui numa nova tarefa e colocar lá, coletar e-mail do lead, ok? Posso definir uma ordem aqui, né? 1, 2, 3, tal, matéria de ordem a ser executada, né? Posso colocar aqui, tarefa obrigatória para avançar.
Então, aqui se eu colocar não, é uma tarefa ali, vai estar ali disponível no negócio, né, automaticamente lançada no negócio, mas ela não vai influenciar no comportamento. Agora, se eu colocar sim aqui, aí ele vai ficar marcado ali, né, e só vai poder remover, né, tirar o negócio dessa etapa quando essa tarefa aqui for concluída, marcada lá no negócio, né? Na aula de utilização de CRM vai ficar mais claro isso, ok? Então aqui eu posso ir lançando essas tarefas, né? Eu posso ir lançando aqui primeira tarefa, segunda tarefa e assim por diante, ok? Mas no caso aqui não quero isso, vou colocar o não. Atualizar data do negócio, né? O negócio tem uma data, né? Que basicamente é a data de criação dele. Então aqui eu estou dizendo que ao passar o negócio nessa etapa, ele automaticamente ganha a data atual, né? Atualiza essa data. Então posso colocar aqui enviar negócio para integrações ao entrar. O que acontece? O CRM Capitão Shop ele é integrado, né, com outros sistemas e também possui API pública, então outros sistemas podem integrar com o Capitão Shop. E aí ele tem uma marcação no negócio que é se ele já está pronto para ir para a integração. Então vamos dar um exemplo. A gente tem aqui um painel de leads, né, em que cai várias pessoas que não são qualificadas, que não vão comprar, e cai as que vão comprar. E aí a gente pode colocar só a partir de determinado ponto para que ele seja enviado para outros sistemas, cadastrado em outros sistemas aquele negócio, né? Só quando aquele cliente fechar o pedido, por exemplo, né? Você não vai mandar todo mundo para o seu outro sistema. Então, aqui você basicamente marca isso, né? A maior parte disso aqui, tá? Dessas configurações que a gente está falando aqui, além do nome e da cor da coluna, a maior parte das pessoas não usam, tá? Então, basicamente, o que é mais importante é a gente saber o nome da coluna e a cor da coluna, tá? Tanto que a gente está falando isso aqui só do pendente, as outras vão ser bem mais rapidinhas de cadastrar. Vamos lá. Alterar status do negócio, então eu posso dizer que ao cair aqui ele já cai como um negócio em andamento, ou um negócio fechado, um negócio perdido, né? Ou seja, negócio fechado a gente diz no sentido de um negócio concretizado, né? Então, por exemplo, você tem uma lá de negócio ganho. Então, você joga lá, ele já entra como um negócio fechado. Ou uma coluna de desistência ali, de não qualificado, ou de negócio perdido, ele já pode cair alterando o status, ok? Arquivar automaticamente após X horas, né? Veja bem, por uma questão de não poluir muito o pipeline, né, a gente pode ativar aqui um arquivamento automático desse negócio ao cair numa coluna. Então, vamos dar um exemplo mesmo, negócios perdidos, né? Você não precisa ficar vendo o lead ali o resto da vida, se ele é um cara que, se ele é um lead que não tem interesse no produto, ou que não deu certo o contato, enfim. Então, você pode colocar que a partir de, vamos supor, 36 horas, aquele negócio é arquivado. Você continua tendo acesso a ele, tá? Você continua conseguindo filtrar e ver tudo normalmente, porém ele fica arquivado para não ficar tão em evidência, poluindo muito o CRM. O ideal é que ele fique, né, mais limpo possível. Cor da coluna, né, para você atribuir aqui uma cor para essa coluna ali, para dar um destaque visual. Aí aqui, alterar pipeline após X minutos. Então aqui basicamente é o seguinte, eu posso colocar o negócio para andar automaticamente, né, por algum motivo. Então, após, por exemplo, sei lá, depois de 2 horas, ele sai dessa coluna automaticamente e já vai para outra, né? Você pode colocar isso, por exemplo, vamos pensar, você coloca ali um tempo máximo de tempo que precisa ser respondido uma mensagem, né? E após isso, ela já cai como uma mensagem atrasada. Então, você pode ter uma coluna em atraso, né? Após X tempo que ficou ali, ele já vai para uma outra coluna em atraso. Posso duplicar o negócio automaticamente. Isso aqui é uma coisa bem interessante, tá? Que dá para se fazer bastante coisa com isso aqui. Sobretudo quando a gente fala, por exemplo, dessa mesma ideia aqui de leads, né? Porque, por exemplo, a gente está falando de leads. Então, supondo que você tem lá tantos leads caindo, e aí um percentual disso vai realmente para orçamento, vai para fazer pedido e tudo mais, né? E provavelmente você vai ter uma outro pipeline, né, para gerir isso, né?
Então, esse duplicar significa o seguinte, que quando eu jogar um negócio nessa coluna aqui de pendente, ele vai manter o negócio nessa coluna e também vai criar uma cópia em outro lugar, seja nesse pipeline ou seja em outro. Ele cria uma duplicação. Então, é interessante porque ele vira como se fosse ali digamos, uma porta para um outro pipeline. Vamos pensar que eu tenho aqui uma coluna 1, 2, 3, 4, e quando eu jogo na 5, automaticamente eu já estou jogando para outro pipeline. Então é bem interessante isso aqui. Dá para se cria assim, alguns fluxos bem bacanas. Né? Alterar status do negócio de origem, daí entra isso. Né? Uma vez que você duplica, né, supondo eu tenho o negócio número 1000, e aí eu dupliquei, ele virou também o número 1001, então eu tenho um negócio de origem e um de destino, ok? Então essa opção aqui é para que ao alterar algo no negócio, caso ele tenha um negócio de origem, ele já altera o status deste negócio de origem, ok? E a mesma coisa em relação a alterar o pipeline, né? Então isso aqui é para você de repente começar, por exemplo, uma pessoa começa o processo de recepção desse lead de qualificação e um outro e uma outra pessoa que faz o atendimento. Então, esse tipo de automação faz um pipeline conversar com o outro. Né? Beleza. Feito isso, então, eu já criei a primeira coluna. Vamos criar aqui agora rapidamente as próximas, né? Então, a gente tem aqui uma coluna de pendente. Vamos colocar aqui, já estamos atendimento. Vamos colocar aqui uma coluna em atendimento. Ok? Vamos colocar uma corzinha aqui. Mais uma coluna, vamos colocar como interesse futuro. Aquele cliente que viu a proposta, conheceu, mas não é para agora. Vamos colocar aqui mais uma coluna de orçamento. Aquele cliente que tem interesse já começou a fazer um orçamento. Eu vou colocando cores aleatórias aqui. E vamos colocar aqui como não qualificado. Aquele que realmente não teve nada a ver mesmo com o seu negócio. Não qualificado, ok? Esse vamos colocar aqui um vermelhinho. Mais vermelho. Ok, então aqui eu estou criando as colunas. Dando continuidade, temos aqui a guia de usuários. Né? Então, aqui eu vou autorizar os usuários a acessar aqui esse meu pipeline. Tá? Até porque eu posso ter aqui vários usuários e nem todos ter acesso a esse pipeline. Então, aqui eu vou colocar quais usuários vão ter acesso a esse pipeline. Tipos de negócio aqui, se eu não selecionar nenhum tipo de negócio, todos eles vão estar disponíveis para mim na hora que eu for criar um negócio lá. Agora, se eu especificar aqui, ele automaticamente vai só manter os tipos de negócio que eu selecionar como opção possível. Tá? Aí, sobre tipos de negócio, a gente tem uma outra videoaula aí sobre configurações gerais e tal. Vale a pena entender o que é o tipo de negócio. Aqui, dados de exibição. Então, aqui a gente vai colocar ou tirar informações que vão aparecer no nosso cartãozinho lá. Ok? E configurações também, mais algumas configurações aqui de intervalo, por exemplo, aqui do painel. Então, o painel vai estar lá, né? Se você tiver com a tela aberta, em quantos segundos que ele vai atualizar as informações. Né? Se permite excluir negócio, se permite arquivar negócio manualmente, né? Se envia negócio para as integrações quando se fecha ali o status do negócio, né? Então, são algumas configurações. Exibir negócios arquivados com mensagens não lidas. Então, o que acontece? Vamos colocar que o negócio está para ser arquivado automaticamente, né? E aí ele sumiu ali do painel. Mas quando há uma interação, uma mensagem com essa pessoa, se esse negócio vai subir ali, né? Vai ficar visível. Então, essas são as configurações, né? As informações para se criar o pipeline. Vou salvar esse pipeline. Ok. Então, basicamente, esse é o cadastramento. Vamos ver como ele ficou ali. Aqui, painel de leads. Muito bem.
Então, fico lá, pendente, em atendimento, interesse futuro, orçamento não qualificado. Então, vamos fazer um próximo passo aqui agora de conectar esse painel de leads com o painel de funil de vendas, ó. Porque se a gente vamos pensar aqui nesse fluxo, né? A gente tem aqui leads entrando aqui, sendo qualificados, né? E a gente tem, por exemplo, uma coluna de orçamento, tá? Então, quem vai para orçamento aqui, a gente já pode mandar para esse funil de vendas aqui, ó, que já cai aqui como orçamento para depois virar pedido, para separação de estoque, para faturamento, para entrega, né? Então, como a gente já fez aqui, já criou um pipeline, acho que foi interessante então a gente fazer essa conexão para a gente pegar um pouquinho dessas questões de automação, né? Então vamos lá em pipelines novamente, vamos vir aqui em leads. Então o que a gente quer? A gente quer agora que quando um negócio seja jogado aqui na coluna de orçamento, colocado aqui em orçamento, ele já vai automaticamente lá para a coluna, né, já duplique para uma coluna de negócio lá no outro pipeline. Então, basicamente, o que a gente vai colocar? Duplicar negócio auto, né? Duplicar negócio automaticamente. Para onde? Para funil de vendas, orçamento. Olha lá. Funil de vendas, orçamento. Vamos salvar. Vamos voltar lá aqui no painel de negócios e vamos testar. Então, não vamos entrar muito em detalhes sobre a utilização do CRM nesse vídeo, o próximo vídeo é sobre isso, tá? Mas vamos criar aqui basicamente um negócio e vamos jogar ali para a gente testar essa automação. Coloquei aqui Rodrigo Oliveira, tipo de negócio, vou colocar aqui uma venda online, a etapa vai ser pendente, observações, eu vou colocar aqui teste, empresa, vou colocar XPTO, representante vendedor Rodrigo, tá? E aí é o seguinte, tá? Lá no tipo de negócio, eu defino quais campos desse eu quero que apareça, quais guias dessa eu quero que apareça, tá? Quais fazem sentido estar aqui. Tabela de preço, vou colocar a tabela de preço aqui e vou salvar. Pronto, ó, então criei aqui um negócio, ó, já posso transitar ele aqui entre as minhas etapas, ok? Vamos lá no painel de funil de vendas, ó. Vou até excluir aqui esse negócio aqui que está em orçamento já, só para a gente não confundir. Olha lá, meu funil de vendas então está em branco, né? Não tem nada. E eu vou vir aqui em leads e em algum momento eu joguei ele aqui em orçamento e ao fazer isso eu espero que ao chegar aqui no meu funil de vendas, aqui ó, eu já tenho aqui um negócio em orçamento. Então a gente está fazendo aqui um funil já interligado com o outro, ok? Então acho que sobre pipelines era essa a mensagem, eram essas informações. Muito obrigado.